Mas muito bem, se você perdeu alguma das nossas lives, né? Nós temos lives quinzenais agora, né? Quando nós começamos o apostolado, nós começamos a fazer live, na verdade, né? Porque o apostolado começou 1 ano e pouco, só vídeo, aí a gente começou a fazer live, né? A gente começou a fazer live, era toda semana, agora é cada 15 dias, então todas as sextas-feiras, quinzenalmente, né? Sempre aí nesse horáriozinho das 21 horas, a não ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa, a gente acaba mudando, fica um pouquinho mais tarde, né? A última live, onde nós falamos sobre o nosso aniversário de 4 anos aqui em Bom Jesus do Itabapoana, essa começou às 21h30, né? Você não assistiu? Tem que assistir, uma baita de uma live, né, Che? Contando toda a nossa trajetória, toda a nossa história, como é que a gente veio parar aqui no noroeste fluminense, aqui na divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado do Espírito Santo, né? Como é que a gente foi sair lá de Itajaí, Santa Catarina, litoral, para vir para cá, né? Para essa cidadezinha tão pequenininha. Então tem toda uma história lá muito bacana, né? E a gente também não pode deixar de falar de uma live que está bombando aqui no nosso canal, que é a live do testemunho da conversão dos nossos compadres, né? O Igor e a Débora, né? Então é um testemunho de conversão, porque eles eram protestantes e eles se converteram para a Santa Igreja Católica. Na tradição, né? Se converteram para uma igreja da administração apostólica, né? E é bem interessante porque nesta live, que já teve aí umas 16 mil, pouco mais de 16 mil visualizações, né? É que surgiram vários comentários dizendo que a gente desdenhava a renovação carismática, a gente debochava da renovação, tá? Então, em primeiríssimo lugar, é bom a gente esclarecer isso, que em momento algum naquela live a gente debochou da renovação, né? Inclusive, nós falamos da renovação, nós falamos da teologia da libertação, né? E nós colocamos esta questão para os dois, né, que estavam ali dando o seu testemunho, porque eles eram protestantes. Eles conheceram a Igreja Católica, mas eles conheceram a Igreja Católica já a missa tradicional, a missa antiga, em latim. Então levantamos aquela questão, mas se vocês tivessem conhecido a Igreja Católica, onde o padre está lá com aquele baita anel de tucum, aquela estolinha de crochê, né, aquela casula transparente, chinela havaiana, falando da luta de classes, da CUT, do MST, ou seja, um padre comunista, né, um padre da teologia da libertação. Será que vocês teriam essa mesma facilidade de mudar do protestantismo para a Igreja Católica? E da mesma forma a gente falou, e se vocês tivessem conhecido a Igreja Católica nos moldes da renovação carismática, né, com oração em línguas e com, né, e todos aqueles carismas, né, aquelas manifestações que acontecem na renovação carismática, seria a mesma coisa? A resposta deles foi não para ambos os casos, mas a gente não estava debochando, a gente não estava desdenhando, nós estávamos só fazendo uma comparação ali, né, para chegarmos no ponto-chave do motivo da conversão deles. O que aconteceu, né? Vários anos estudando, né? Chegaram ao ponto de mudar para a Igreja Católica, mas para a administração apostólica, né? Não seria para outros movimentos, para outras realidades, né? Mas, enfim, se você perdeu uma das nossas lives, essa que eu acabei de falar, do Igor e da Débora, essa está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tá lá, testemunho de conversão do casal Igor e Débora, tá lá o link para você clicar. Se você conseguir, né? Você pode ler todos os comentários lá. E acrescentar, né? Colocar mais coisas. Comenta. Tem muito protestante comentando, né? E tem muito protestante xingando mesmo, tá? Xingando a Igreja Católica de a mãe de todas as prostituições, e a Babilônia, e aquelas coisas de sempre, e falando sobre idolatria, e uso de imagem, aquela coisa que ninguém aguenta mais essas histórias, né? Então, se você puder lá colocar um comentáriozinho, defender a fé, defender a Igreja Católica, faça isso também. Mas, enfim, se você perdeu uma das nossas lives, tem um link aqui na descrição também, com a playlist de todas as lives, né, Carol? Todas as lives
estão ali disponíveis para você poder assistir, maratonar aí, final de semana, né? Quem é estudante, está chegando às férias escolares, né? Então, nas férias escolares, está meio perdido aí, não sabe muito o que fazer, vai assistir o canal da Família Raimann. Nós temos vídeos diários aqui no canal, né? E nós estamos chegando já a 15 mil almas, não é, Maria Carolina? Estamos bem próximos já. Exatamente, atualizou agora, nesse segundo, 14.959 almas inscritas aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora e manda aí o nosso canal, recomenda aí para o seu grupo da família, da escola, do trabalho, enfim, da dos igreja, amigos, né? Tá? Manda lá para o pessoal, ó, são 14.959 já, então a gente, né, espera logo chegar às 15 mil almas, né, para maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né, Isso. que é o que a gente faz que aqui. O nosso objetivo é evangelizar, né? Carol, antes da gente entrar no tema da RCC, quais são os santos do dia de hoje? Hoje é dia dos protomártires de Roma. Santos protomártires de Roma. Ontem foi o dia de São Pedro e São Paulo, né? Grandes apóstolos, colunas da igreja. E hoje a igreja faz memória, né, dos primeiros mártires. Os protomártires quer dizer isso, os primeiros mártires, né? Que, embora a igreja não tenha a conta de todos os nomes, né? Mas a primeira grande perseguição que aconteceu em Roma, né, e matou muitos cristãos. Veja só que Pedro é mártir, morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo é mártir, morreu decapitado, né? Mas eles não estão na festa dos protomártires, é uma festa exclusiva para eles, que foi ontem, né? Embora aqui no Brasil a CNBB transferiu essa festa para o domingo, né? Então no domingo é que será celebrado na maior parte das paróquias aí, São Pedro e São Paulo. Aqui a gente celebra no domingo, mas a gente já celebrou ontem também, que é o dia correto. No calendário tradicional, uma curiosidade apenas, né? Hoje seria o dia de São Paulo. Então, ontem foi São Pedro e São Paulo, e hoje uma festa só para São Paulo. Então, a grandiosidade desse apóstolo gigante, né? O apóstolo das gentes, né? O apóstolo que levou o cristianismo aos pagãos, né? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Porque tem muitos comentários ali naquela live da conversão, do testemunho do Igor e da Débora, que diz assim, porque a Igreja Católica paganizou o cristianismo. Não, gente, isso não é verdade, é o contrário. A Igreja Católica cristianizou o paganismo, levou o evangelho aos pagãos, né? Então, olha como fazem confusão, né? Então, os protomártires, os primeiros mártires, aqueles primeiros que deram a sua vida nas arenas, sendo devorados pelas feras, né? Quem é que perseguia a igreja? Era o Império Romano. Agora, porque depois que Pedro e Paulo morreram, né, em Roma, tá? E como Pedro é o primeiro papa, é o bispo de Roma, quando veio a paz para a igreja, então a igreja passou a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana, porque tem a sua sede em Roma. Eles querem dizer que quem perseguia os primeiros cristãos era a igreja. Olha que absurdo, gente! Ou são muito burros, ou são muito desonestos. Não é possível dizer que quem perseguia e matava os primeiros cristãos era a igreja romana. Porque quando eles ouvem a palavra Roma, né? Roma perseguia. Gente, era o Império Romano. O Império Romano perseguia a Igreja Católica. E a Igreja Católica foi... Pagão, né? Era um império pagão. Os seus imperadores, eles imolavam aos deuses, né? Eles faziam as oferendas aos deuses pagãos. A igreja cresceu tanto ao ponto de converter o imperador. Olha que maravilha, que coisa fantástica. A igreja venceu, a igreja ganhou, a igreja era perseguida por Roma, e a igreja chega e converte o imperador faz com que a religião católica seja a religião oficial do império. Aí agora eles vão querer vir com um papo de que a igreja é que perseguia e matava os cristãos. Que bárbaro, mas me caiu os boteados do bolso quando eu li esse comentário, né?